Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de tentar passar para vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência nessa área que nos é tão cara, que nos é tão carente, que preocupa tanto, que são os acidentes de trabalho. A ideia hoje, deixando a frieza de lado, mas eu vou ter que falar sobre os impactos econômicos que os acidentes de trabalho causam no nosso dia a dia. Então, me perdoem se eu for frio e calculista, mas é esta a missão que me foi dada. Não sou assim como pessoa, garanto a todos vocês. Primeiro passo, eu acho que é importante a gente ter uma noção numérica de quantos são os acidentes de trabalho. Segundo a OIT, morrem 2 milhões de trabalhadores por ano no mundo. É um número alarmante e que merece, sim, algumas considerações. A gente tem que atentar para isso. A gente não pode passar por isso de forma fria e calculista. A gente tem que analisar: 2 milhões de pessoas perdem a vida durante o trabalho. É um número, para mim, deveras importante. Falando um pouco de Brasil, da nossa realidade aqui. Números oficiais, tá? Esses dados aqui são números oficiais. Considerando o Brasil, a gente sabe que muitos dos dados aqui devem estar distorcidos por conta da informalidade que ainda existe no nosso país. Década de 70, além de campeões mundiais de futebol, nós infelizmente fomos campeões mundiais de acidentes de trabalho. Se bem me lembro, foi um número perto de 2 milhões, 1 milhão e 900, uma coisa assim. 1975, 1 milhão e 916 mil acidentes de trabalho naquele ano. Vejam mais, 2010 a 2014, nós mantivemos uma média, mas isso não me parece positivo. De 2010 a 2014, nós estamos acima de 700 mil acidentes de trabalho. É um número alarmante e preocupante. Ou seja, primeiro porque ele é elevado, segundo porque ele não diminui. Se ele não diminui, alguma coisa precisa ser feita para que isso torne o nosso ambiente de trabalho mais seguro. Bem, impactos financeiros. Vamos falar de impacto financeiro, porque todos nós sabemos que o impacto financeiro ele é uma forma de a gente educar o nosso empresário, e o empresário, eu acho que é a porta de entrada para a gente tentar reduzir esse número de acidentes. Não estou aqui para criticar empresário, não é essa a minha função, mas a minha função é alertá-los sobre o risco que eles estão correndo. O risco de não investir em medidas protetivas, o risco de não investir em prevenção. A saída de tudo isso, de todo esse número de acidentes, para mim, no meu modo de ver, e isso eu vou falar um pouquinho mais no final, é a prevenção. O que nós temos aqui? Impactos financeiros diretos. Eu vou abordar de maneira geral agora e eu vou entrar em tópico a tópico. Depósito do FGTS pela empresa. Imediatamente, ficou afastado, passou 15 dias, todo mundo já sabe que vai ter que começar a recolher FGTS. Despesas com tratamento médico. Pagamento de pensão decorrente do afastamento ou do falecimento pelo próprio INSS. Ação de regresso movida pelo INSS contra o responsável. Majoração do RAT e do FAP para as empresas. Pensão mensal, a indenizatória, né? O dano moral e o dano estético. Resumidamente, eu vou falar um pouco de cada um deles para que vocês tenham uma ideia de valores ao final. FGTS, normas coletivas. De imediato, vamos falar de FGTS. A lei do FGTS obriga as empresas a recolherem o FGTS durante o período de afastamento, certo? Está ali no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Essa previsão todo mundo conhece. Atentem também para o fato de que algumas convenções coletivas, alguns acordos coletivos podem prever algo a mais. Como algo a mais? Pode prever plano de saúde, pagamento de fornecimento de vale alimentação ou refeição, pagamento da previdência privada durante o período de afastamento e alguns outros direitos que aí vocês têm que analisar convenção a convenção, caso a caso, para poder distinguir e saber exatamente
a que se refere, a quanto vai custar aquilo para a empresa. Mas, além do FGTS, via de regra, imediatamente a gente tem, cada vez mais comum, previsões de direitos e garantias nas convenções e nos acordos coletivos, que também vão causar um impacto financeiro imediato. Tratamento médico. O que nós temos de tratamento médico? Tratamento médico normalmente envolve questões mais comuns: internamento, exames, medicamentos, tratamento cirúrgico, fisioterapia e outros procedimentos, deslocamento para o tratamento. Quem é que vai pagar essa conta? De plano, se não tiver ninguém para pagar a conta, no mínimo o SUS vai pagar. Em o SUS pagando, a gente vai estar pagando. Ou seja, no final das contas, quem vai pagar é a gente. Se tiver plano de saúde, mesmo que seja atendido pelo SUS, não sei se vocês sabem, mas o SUS hoje tem um procedimento de cobrar esses valores do plano de saúde. Então, por mais que ele seja pelo SUS, o SUS cobra do plano de saúde esses valores. Então, acaba que o plano de saúde, que é pago muitas vezes pela empresa, com coparticipação ou não, vai acabar sendo impactado. Com relação ao plano de saúde, atentem para um detalhe. É comum a gente analisar contrato de plano de saúde e observar que há um gatilho no contrato, que há uma cláusula prevendo o reequilíbrio econômico-financeiro no contrato, que, ao meu modo de ver, é um pouco abusiva, mas, enfim, não estamos aqui para falar disso hoje. Por que eu entendo que há uma abusividade nesse tipo de cláusula? Porque o contrato de seguro, ele é um contrato que prevê a cobertura de um risco. Você não sabe se vai usar ou não. Então, um contrato de plano de saúde, ele segue a mesma linha de raciocínio. Porém, se eu tiver um desequilíbrio muito grande, se eu tiver um empregado com uma doença muito grave, ou que sofreu um acidente grave, esse empregado vai acabar gerando um aumento do plano de saúde para a empresa. Então, aqui, a gente já tem um impacto econômico direto. Sofreu um acidente, mesmo que a empresa tenha plano de saúde, aquilo pode impactar a empresa posteriormente. Por quê? Porque é comum a gente avaliar, constatar que há cláusulas de reequilíbrio no contrato. O contrato, então, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser revisto. O valor do contrato, no final daquele ano, porque normalmente eles são anuais, vai ser revisto pela empresa. Por quê? Porque usou demais. Porque teve um empregado muito doente, um empregado muito... ou que sofreu um acidente, que acabou utilizando muito o plano. É comum a gente observar isso. Outro aspecto. Se o SUS não paga, se não tem plano de saúde, quem vai pagar é o empregado, diretamente, e muitas vezes as empresas, que têm o hábito de tentar resolver ou remediar, pelo menos, a situação depois que o acidente já aconteceu. Só pelo tratamento médico a gente já consegue visualizar uma série de impactos econômicos, seja de ordem patrimonial para a empresa, seja de ordem social, atingindo o SUS, usando, enfim, uma série de outros problemas que a gente não consegue mencionar. O impacto que isso causa nas finanças é difícil de você conseguir avaliar de modo bem efetivo, mas dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia. O que se usa de SUS? Vamos considerar aqueles números que a gente mostrou no primeiro slide. A gente tem, em média, quase 2 milhões de acidentes, né? Quase 700 mil acidentes. 700 mil acidentes, todos eles impactando, sendo atendidos pelo SUS, ou impactando em plano de saúde, ou gerando custo para a empresa, para o empregado. Então, os números começam a se multiplicar. Se você tiver qualquer número que seja R$100, você multiplicar isso por 700 mil acidentes, o número é elevado. Então, vamos mais um pouquinho adiante. Pensão paga pelo INSS. Como vocês sabem, o INSS paga a pensão para aquele empregado afastado ou para a família que teve o empregado vitimado por acidente de trabalho. Qual que é a base legal disso? A base legal é o artigo 201 da Constituição e o artigo 7º. A cobertura está prevista no artigo 201 e o direito está previsto no artigo 7º. Por que eu fiz essa ordem invertida? Não coloquei o 7º primeiro e 201 por segundo? Porque eu acho que a gente deve atentar para um fato do artigo 7º que é bem interessante. Qual é? O artigo 7º prevê que o seguro contra acidente de trabalho ele é custeado pelo empregador.
Tá? Por que eu sublinhei isso aqui? Eu acho que merece ser repetido aqui, embora todo mundo já saiba. Eu vou usar isso de argumento mais para frente no outro slide. Eu vou falar qual é o impacto que isso gera e o que o INSS vem fazendo. Mas antes de chegar nesse próximo slide, vale a pena a gente ver o número. Segundo a Previdência Social, ó, a Previdência Social desembolsa cerca de 16 bilhões, o número não está errado, 16 bilhões ao ano, para prover afastamentos e aposentadorias relacionadas a acidentes ou doença do trabalho. 16 bilhões ao ano impacta a Previdência Social. Você acha que eles estão preocupados com esse número? Estão deveras preocupados. Qual é a atitude que eles vêm tomando, então, para tentar reduzir isso? Eles têm feito estudos para tentar reduzir. Mas, como a gente está falando de impacto econômico, eu tenho que falar aqui da ação de regresso. O artigo 120 da Lei 8.213 de 91, prevê que o INSS poderá entrar com ação de regresso. Ou seja, o INSS pode cobrar daquela pessoa que causou o acidente os valores que ele está pagando para o segurado. Então, uma família de um trabalhador que faleceu, que recebe lá o pagamento do INSS, ele está gerando um ônus para o INSS. E esse ônus, o INSS vai avaliar para verificar se há possibilidade dele cobrar do causador do acidente a indenização, para receber de volta esse valor. Qual é a ideia, então? Veja, essa lei é de 91. E ela só começou a ser aplicada com mais ênfase a partir de 2008, 2009. Os procuradores do INSS se atentaram a esse detalhe e começaram a promover ações regressivas na Justiça Federal. Tá? Eu atuei num caso desses logo no começo, e é uma coisa muito interessante. Qual era o argumento de defesa das empresas? Dizendo, olha, o INSS ele já é custeado por mim, eu pago o INSS. Tá? Eu ainda, a gente vai ver aqui nessa pequena apresentação, a empresa ainda paga a indenização diretamente para o empregado. Quando ele entra na Justiça do Trabalho, ou na Justiça Comum, como era anteriormente a Emenda Constitucional 45 de 2004, ele recebia a indenização. Então, eu custeio o INSS, eu pago aquela indenização, e agora o INSS vem entrar com uma ação de regresso contra mim. Me parece isso que há um bis in idem aqui, que isso beira a inconstitucionalidade. Porque, o que eles estão fazendo, então? Qual é a discussão? É constitucional ou não é constitucional? Nós já vamos ver isso no próximo slide. Antes, porém, antes de fechar essa questão da ação de regresso, eu acho que vale a pena a gente analisar o seguinte. Segundo a Estratégia Nacional de Redução dos Acidentes de Trabalho, de 2015 a 2016, serão analisados 2.000 casos de acidente para se ingressar com ação de regresso. O INSS começou aos poucos. Começou com a cidade de Londrina, especificamente, e com algumas cidades do Nordeste, fazendo essas ações, entrando com essas ações de regresso. Não só contra a empresa, mas também contra quem comete acidente de trânsito com culpa. Tá? Esses 2 casos foram os primeiros que eles abordaram. Acidente de trânsito e acidente de trabalho. Tem prova suficiente de que aquela pessoa, ou a empresa, ou o motorista foi negligente na execução da atividade? Se tiver prova, há uma grande chance do INSS entrar com uma ação de regresso. Quanto à inconstitucionalidade, parece inconstitucional? Parece. Parece que há um bis in idem, porque eu já paguei o seguro, que é o INSS, eu já paguei uma indenização na Justiça do Trabalho, e mesmo assim agora eu vou ter que devolver esse valor para o INSS. Eu trago aqui um voto da ministra Rosa Weber, se não me engano, de 2014, dezembro de 2014, onde a questão da inconstitucionalidade não foi aceita para análise do Supremo. O Supremo disse isso não é questão constitucional, deve ser analisada pelo STJ, então a decisão do STJ não vai ser revalidada pelo Supremo. E a decisão do STJ era no sentido de que era, sim, possível cobrar em ação de regresso aquele causador do dano. Então, veja, a empresa já tem um primeiro impacto, que seria o pagamento do FGTS, já tem um impacto,
que é o impacto das normas coletivas ali. A gente já tem o impacto de recolher de ressarcir o INSS quando ela agir com culpa. Isso tudo é o quê? Isso tudo é um custo, e é um custo gigantesco. Vamos mais para frente. Além disso, quem trabalha no RH das empresas está acostumado com o recolhimento do RAT e do FAP. O que é o RAT e o que é o FAP? O RAT está ali, segundo a definição da Receita Federal. Consiste no percentual que mede o risco da atividade econômica, com base no qual é cobrada a contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrente do grau de incidência da incapacidade laborativa. Então, o RAT, ele é um fator determinado em lei que a empresa vai recolher um imposto, que é um tributo, né, que a empresa vai recolher sobre a folha de pagamento, incide sobre a folha de pagamento, e o percentual dele varia de 1 a 3%. Por que varia de 1 a 3%? Varia de 1 a 3% para dizer o seguinte: a empresa que tem um alto grau de risco de acidente de trabalho, ela tem que recolher um tributo maior para contribuir. A empresa que tem um grau menor paga um tributo menor. Então, uma empresa que tem uma folha de pagamento de R$1 milhão vai pagar 1% se ela tiver um grau de risco baixo. Se for um grau de risco alto, vai pagar 3%. Porém, somente essa contribuição não era suficiente para inibir ou para reduzir o número de acidentes de trabalho. O que foi feito, então? Foi criado em 2009 o sistema do FAP. FAP, Fator Acidentário de Prevenção. A sistemática criada foi a seguinte: o FAP ele é um multiplicador do RAT. Então, eu pego o índice do RAT, que é 1, 2 ou 3%, e multiplico pelo FAP. Tá, mas quanto é o FAP? O FAP ele tem uma variação de meio a 2. Como assim? O FAP, o que é o FAP? O FAP é, vamos ver a definição da Receita Federal também. Afere o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período. Então, como é que eles calculam o FAP da empresa? Eles vão pegar o CNAE da empresa, que é o Código Nacional da Atividade Empresarial, e vão ver naquele CNAE quantos acidentes de trabalho ocorreram. Por exemplo, o CNAE que trata da atividade de construção civil, que é uma atividade que notoriamente tem muito acidente. Esse CNAE vai ter lá uma média das empresas construtoras no Brasil, vamos dizer que a média seja 10 acidentes por ano. Se a tua empresa ela é uma empresa de construção civil e a tua média está abaixo desses 10, então o teu CNAE o teu FAP vai ser mais baixo. Como assim? Se eu tiver 5 acidentes de trabalho e a média for 10, eu estou muito abaixo da média da minha categoria, do meu setor. Por conta disso, automaticamente é considerado que eu sou uma empresa que previne acidente. Se eu previno acidente, então eu tenho direito a ter uma redução no RAT. Qual é o cálculo da redução? Por exemplo, se eu estiver muito abaixo da média das outras empresas, o meu FAP vai ser 0,5. Se eu tenho um FAP 0,5, e se eu tenho lá a minha empresa, uma empresa de risco, grau 3, eu vou pegar o grau 3 e multiplicar pelo meu FAP. Se o meu FAP é meio, 3 vezes meio, eu vou ter 1,5. Se eu tenho 1,5 de imposto, reduziu o meu imposto. Reduziu de 3% para 1%. Parece interessante, então, porque incentiva que as empresas tenham um número menor de acidentes de trabalho. Porém, quando a gente faz a outra conta, a gente começa a ver que não é bem assim. Vamos imaginar, então, uma empresa que teve muitos acidentes de trabalho, que a média do setor lá da construção civil, que era de 10 acidentes, ela ultrapassou a média. Ela teve 11, 12, 13, 20, 30. Vai começar a variar. Tudo bem, vamos dizer que ela esteve acima da média, grau máximo. Qual vai ser o FAP dela? O FAP dela vai ser o 2, que é o máximo. Ele varia de meio a 2, o dela é 2. Se eu já tenho uma empresa de construção civil com grau 3, com 3% de FAP, eu tenho que multiplicar esse 3 vezes 2. Então, eu passo a pagar imposto sobre a minha folha de pagamento, de 6%. Então, eu salto de 3% para 6%.
parece que isso também contribui para reduzir o impacto, o número de acidentes de trabalho. Mas não é assim. Por quê? Porque se eu tiver um grau de uma atividade com muitos acidentes e eu for um pouquinho melhor que as outras, eu já vou ter um redutor. Mas eu ser um pouquinho melhor que as outras significa dizer que eu estou agindo bem. O fato de eu ter lá na construção civil uma média de 8 acidentes ao ano, significa que eu sou uma empresa boa? Não, não significa, eu ainda tenho 8. Essa é a grande crítica que a gente faz ao FAP. O FAP, você tem que, ele deveria servir para inibir, mas ele não inibe. Se você ainda tem um número de acidentes razoáveis, ele te dá um benefício e você continua sendo uma empresa que prejudica empregados. Então, no meu modo de ver, esse sistema ele não é adequado para punir a empresa. Ele serve, sim, para majorar ou para diminuir. Qual foi o impacto real que aconteceu com o FAP? Desde 2009, com a criação do FAP, o valor médio do risco de acidente de trabalho aumentou. O valor médio da contribuição aumentou. Ou seja, as empresas estão sendo repentinamente punidas por isso. Veja só, é interessante também a gente observar que o FAP ele não vai inibir que ocorra acidente. Ele vai punir mais uma vez. E a gente já sabe que a punição para as empresas ela está causando pouco impacto. Nós temos hoje 700 mil acidentes de trabalho por ano. Reduziu? Não reduziu muito. Desde 2009 foi criado isso. Aquela média que eu trouxe no outro slide, de 2010 a 2015, 2014, a gente pode observar que não mudou nada. Resolveu criar o FAP? Não, não resolveu, é só uma forma de tributar. Me perdoem a franqueza, mas é isso que acontece. É só mais uma forma de tributar. Efetivamente, melhorias não consegui ver. Um outro aspecto econômico dos acidentes de trabalho, a indenização. Quanto à indenização, vocês, eu imagino que a grande maioria que seja do curso de Direito ou esteja ligada de alguma forma ao direito, já sabem que a indenização decorrente do acidente de trabalho está lá prevista no artigo 7º da Constituição e também no artigo 186 do Código Civil, 927, parágrafo único. Temos lá a responsabilidade objetiva, subjetiva, enfim, me parece que vocês já sabem. O que significa isso? Significa que, se a empresa for responsabilizada pelo acidente de trabalho, ela vai ter que pagar ao empregado o salário ou a perda de capacidade laborativa durante o período que isso ocorrer. Se for um acidente fatal, isso vai ocorrer... Me perdoe só um pouquinho. O celular está me incomodando. Vai ocorrer e vai gerar uma indenização até que você crie uma média da expectativa de vida. Vamos lá, vamos calcular, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Um trabalhador que ganha hoje R$1.000, que tem 20 anos de idade, que sofreu um acidente por culpa da empresa. Qual é a expectativa de vida dele? A expectativa dele de vida hoje é 74,6 anos, segundo o IBGE. Tá? 74,6, nós temos aí 54,6 anos de vida, de expectativa de vida. Ele morreu com 20, ele viveria, em média, até os 74,6 anos. Então, nós temos aí mais de 50 anos de pensão a ser paga. Isso impacta financeiramente a empresa? Veja, se a gente considerar só o salário de R$1.000, né, de um trabalhador jovem, você vai ter uma conta astronômica. Por quê? Porque são 12 meses de indenização por ano de vida. Em alguns casos, há muita jurisprudência favorável, a incluir, inclusive, o 13º e o terço de férias. Então, o valor aumenta mais ainda. Então, é 13 mil por ano multiplicado por 50. Para chegar em 600, 700 mil reais, colocar a atualização monetária nesse valor, incluir dano moral, o valor salta para R$1 milhão, chega a R$1 milhão com facilidade quando o empregado é jovem. Então, é um impacto financeiro violento para uma empresa. Pensemos aqui não nas grandes corporações, mas as empresas de menor porte.
onde o risco da atividade até me parece maior. Me perdoe a franqueza. Por quê? Porque a empresa de grande porte ela já está preparada, já sabe, muitas vezes, desse risco que tem. E toma algumas medidas preventivas que são eficazes. Não estou defendendo as de grande porte, mas eu estou dizendo somente que há um fato. Né? É um fato. O que mais nós temos no caso de indenização? Pagamento de despesa com o tratamento da vítima, funeral e luto da família. Prestação de alimentos. A prestação de alimentos que me parece o mais pesado. Né? Via de regra, e aí eu posso fazer uma crítica aos advogados, pois um deles eu sou, né? Dizendo o seguinte, que na maioria das vezes a gente se preocupa muito em pedir a pensão, ao invés de pedir o tratamento, ao invés de tentar recompor aquela pessoa. E essa crítica eu também faço ao INSS. Por quê? Porque a maioria das vezes o INSS não tenta readaptar o empregado a outras funções. Não tem uma política para que isso seja mais efetiva. Né? Me parece que depois de 2013, 2014, começou a ter um movimento do INSS para tentar reenquadrar um funcionário acidentado, para tentar recolocar, principalmente quando são empresas de grande porte, que ela tem diversas funções. Né? Agora, empresa de menor porte já fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que tentar reenquadrar, tentar reinserir essa pessoa na sociedade é um fator preponderante. Não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto social, porque a gente sabe que aquela máxima que o trabalho dignifica o homem é verdade. Deixar uma pessoa ociosa em casa, aposentada, não é a melhor alternativa para ela, no meu modo de ver. No meu modo de ver, é reintegrar ela ao trabalho, trazer ela de volta para a atividade laboral. Isso vai fazer bem para ela, vai fazer bem para a sociedade, vai fazer bem para a família dela, vai servir de exemplo para outras pessoas. Né? A gente tem que superar isso. O que nós temos aqui de interessante? A compensação com o valor pago pelo INSS. Eu acho que chegou a hora da gente começar a pensar em revisar a súmula 229 do STF. Por quê? A súmula diz o seguinte, a indenização acidentária não exclui a do direito comum. Ou seja, o fato do empregado receber o INSS não retira dele o direito de pleitear a indenização contra a empresa. Isso até então já está pacificado, essa súmula é bem antiga. O que acontece hoje? Com o advento das ações de regresso do INSS, o INSS está entrando com ações contra o causador do acidente e está recebendo aquele dinheiro de volta. Então, vamos considerar aqui a empresa para efeitos trabalhistas. Né? A empresa foi a responsável por um acidente de trabalho. Né? Então, o trabalhador que sofreu esse acidente, que trabalhava lá nessa empresa, irá receber o auxílio doença do INSS, vai receber o auxílio acidente, vai receber também uma indenização da empresa, e a empresa não pode compensar uma coisa com outra. Para a empresa é muito ruim. Né? Ela não pode compensar. Mas espera aí vem o INSS depois e entra com uma ação de regresso. Quer dizer, aí a empresa tem que pagar o custo do empregado e tem que pagar o custo do INSS. Ela está pagando duas vezes a mesma coisa. E quem é que está recebendo essas duas vezes a mesma coisa? O empregado. Então você acha que o empregado não deve ser punido e não deve receber duas vezes o salário. Não é isso. Veja, hoje seu empregado que recebe R$1.000, ele se aposenta pelo INSS, ele sofre um acidente de trabalho e ele está incapacitado parcialmente, ele vai receber a pensão do INSS e corre o risco de receber uma indenização da empresa. E corre o risco dele receber as duas ao mesmo tempo. Se ele receber as duas ao mesmo tempo, ele vai querer ser reintegrado na empresa? Ele vai querer voltar a trabalhar? Não, porque se ele voltar a trabalhar, o dinheiro que ele recebe, o benefício que ele recebe, cai pela metade. Ele só vai receber o salário. Ele não vai mais receber o benefício do INSS. E vejam, não me parece muito justo a empresa pagar o valor para o INSS, pagar para o empregado e o INSS cobrar da empresa novamente. A gente viu quem custeia o INSS é a própria empresa. Aí eu pago o INSS, contribuo mensalmente, sofro um acidente,
sou obrigado a pagá-los, o INSS vai pagar o empregado, eu vou pagar o empregado e o INSS vai cobrar de mim de volta. Tá? E o Supremo já disse que isso não é bis in idem. Então, eu acho que está na hora da gente rever essa súmula. Talvez seja a hora de começar a compensar esses valores. Porque a partir do momento que você não compensa, tudo que o empregado receber, ele está recebendo em dobro. Você estimula para que ele fique em casa. Você estimula para que ele não volte a trabalhar. Se ele voltar a trabalhar, o advogado vai alertar ele. Se você recuperar a tua condição de trabalho, você vai perder a tua pensão da indenizatória e vai perder a tua pensão do INSS. Então, na verdade, a pensão do INSS acaba sendo um estímulo para ele ficar em casa. Por isso que a gente tem um número tão grande de fraudes nesse sistema. Porque o sistema ele foi feito numa época passada e não foi revisado adequadamente, no meu modo de ver, com todo respeito. Eu acho que a gente precisava rever isso. Precisava criar um sistema novo, talvez permitindo a compensação para evitar que o empregado ganhe duas vezes, para evitar que ele queira ficar em casa, ao invés dele querer voltar. O objetivo maior de tudo é o quê? É reintegrar. Depois que aconteceu o acidente de trabalho, todo mundo tem que tentar se voltar para que aquela pessoa recupere a capacidade laboral. Por que aumentou tanto o número de ações acidentárias quando houve a migração para a Justiça do Trabalho? Porque a Justiça do Trabalho é mais benéfica para o empregador? No meu modo de ver, para o empregado? Não, no meu modo de ver, não. É por conta das custas processuais que o empregado precisava antecipar na Justiça Comum e não precisa na Justiça do Trabalho? Também não. No meu modo de ver, isso aconteceu porque a Justiça do Trabalho ela é muito mais rápida do que a Justiça Comum. Mas como assim? A Justiça do Trabalho ela é mais rápida do que a Justiça Comum. Ela sendo mais rápida, o que acontece? O laudo pericial, o exame pericial, é feito 1 ano depois do acidente de trabalho. 6 meses depois do acidente de trabalho. Na Justiça Comum, levava 4, 5 anos para fazer esse laudo. 4 ou 5 anos, dá tempo do organismo se recuperar e se regenerar uma boa parte? Podemos perguntar para os médicos de plantão, mas eu acredito, sem ter conhecimento técnico para falar sobre medicina, que quanto mais tempo o empregado demora, maior é a chance de você ter uma certeza sobre a condição física dele. A chance dele se regenerar, dele recuperar boa parte da capacidade laboral, se for um dano estético, a chance de uma cirurgia plástica reconstituir aquilo, e eu pergunto, precisa demorar um tempo para que isso ocorra? Precisa, não pode ser rápido. E daí, infelizmente, a Justiça do Trabalho, por ser rápido, os laudos acabam sendo feitos muito próximos aos acidentes. E daí, a condição de regeneração é muito pequena. De qualquer modo, a gente tem uma saída jurídica para isso. A gente tem uma saída para resolver isso. Mas muitas empresas e muitos advogados não se atentaram para isso ainda. Antes de falar de constituição do capital, qual é esse detalhe? Você pode rever o pensionamento. Primeiro, o advogado que milita em prol de empresas tem que sempre brigar pelo pagamento da pensão mensal e não da pensão em parcela única. Por quê? Porque o pagamento da pensão em parcela única, se ele recuperar a capacidade laboral posteriormente, eu vou ter uma dificuldade enorme para receber aquele valor. Se o pagamento for mensal, eu posso ainda entrar com ação revisional. Eu posso rever aquela decisão, porque é pagamento de pensão. Pagamento de pensão não está sujeito à prescrição, à preclusão. Eu posso rever. Se ele recuperou a capacidade laboral, por que não tentar extinguir o pagamento daquela pensão? Eu acho lógico, eu acho cabível. Eu fui condenado numa ação ao pagamento de uma pensão, porque disse que ele tinha uma incapacidade. E com o passar do tempo, ele recuperou aquela capacidade, seja por um procedimento cirúrgico, seja por uma regeneração do corpo humano. Será que eu tenho que continuar pagando aquela pensão? Eu já paguei o dano moral para aquilo, mas o dano material eu preciso continuar pagando? Se ele voltar a exercer exatamente a mesma atividade, será que eu preciso continuar pagando? Eu não posso tentar rever isso? Posso. Digo mais, a empresa peca muito em tentar auxiliar o INSS. Por quê? Porque algumas ações do INSS,
principalmente para ver a conversão do B31 para o B91, principalmente para ver a questão de concessão de benefícios de aposentadoria, a empresa não participa desse processo. Esse processo é entre o acidentado, entre o empregado e o empregador. E a empresa pode entrar como assistente ou como auxiliar nesse processo junto à Justiça Estadual ou junto à Justiça Federal, não só pode como deve. Por quê? Porque o INSS não tem as informações necessárias. O INSS não tem o PPRA, o PCMSO, não tem foto da máquina onde sofreu o acidente. Quem tem todas essas informações é a empresa. E são raros os casos em que a empresa entra no processo judicial para auxiliar o INSS. Porque o objetivo não é liberar a empresa. O objetivo é tentar encontrar a verdade real. O objetivo é tentar saber o que realmente aconteceu. E se aquele empregado realmente precisa estar afastado. Então, me parece que as empresas também precisam tomar algumas providências, em especial no âmbito administrativo. Tá? Quem trabalha no RH sabe que a empresa é notificada pelo sistema da concessão de benefícios. Quantas empresas ofertaram já resposta a essa concessão? Apresentaram defesa na concessão. Você pode apresentar, tem um processo administrativo interno no INSS para isso. Você pode impugnar isso, mas isso não é feito. Quando você impugna, você fornece para o INSS informações, você entrega para o INSS cópia de documentos que eles não detinham. E essa cópia de documentos pode sim auxiliá-los no processo judicial, se você não quiser entrar no processo judicial. Vejo mais, vocês sabem que a conversão do B31 em B91 gera também a concessão, a obrigação de pagar o fundo de garantia. Então, há um custo para a empresa, há uma necessidade de tomar mais cuidado com aquelas informações que estão no sistema do INSS? Há sim. Quem trabalha em RH, principalmente, tem que ficar atento a isso. O Poder Judiciário como um todo, o que precisa? Precisa, eu acho, também haver uma sinergia. Tanto a Justiça Estadual como a Federal, quando há acidente de trabalho, quando há doença, elas não se comunicam adequadamente no meu modo de ver. Quem é que sabe das coisas ali? Quem normalmente descobre o que está acontecendo é o advogado do empregado, que sabe que ele entrou com pedido de concessão, que sabe que ele recorreu do benefício, que sabe que ele entrou com uma ação na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Então, há que ter um cuidado para o judiciário, em especial o judiciário trabalhista, para que pegue essas informações, que é muito simples. Você pode oficiar essas justiças, você pode inquirir a parte durante o interrogatório na ação. Se você inquirir a parte perguntando se entrou com a ação contra o INSS, ele falar que sim, não custa nada expedir um ofício. Porque pode ser que tenha informações lá que façam, que contribuam para a verdade real. Isso é importante, eu acho que esse é um aspecto que o judiciário poderia melhorar, o judiciário trabalhista, né? Tentar levar e trazer informações dos acidentes de trabalho. Tá? O objetivo não é prejudicar ou ajudar ninguém, o objetivo é se ajudar. Entre o judiciário, eles devem se ajudar, no meu modo de ver. Vamos mais para frente. Com relação ao pagamento... então, ótimo, né, doutor? Então, vamos sempre pedir o pagamento parcelado e está resolvido o problema, né? Vamos pagar a pensão mensal, não vamos insistir para não pagar a parcela única e resolvemos o nosso problema. Não, vejam, além do pagamento... Quando é o caso de pagamento de parcela mensal, há sempre a obrigação de constituição de capital. O que é isso? Para garantir o pagamento daquela pensão, a empresa tem que constituir o capital. Isso gera o quê? Gera um custo, mais um custo financeiro que a gente está tratando aqui. Então, mesmo no caso de pagamento em parcela mensal, há sim um custo, há uma obrigação para a empresa de constituição de capital. E veja, me parece que era muito mais sensível eu fazer o pagamento, a regra geral ser o pagamento em parcela mensal. Por quê? Porque para a empresa o impacto vai ser quase o mesmo, salvo aquelas exceções ali que permitem que seja incluso em folha de pagamento. Mas se não for nisso, a empresa vai ter que constituir um capital quase tão grande quanto pagar a indenização à vista. E se eu posso, posteriormente, se houver recuperação da capacidade do empregado, rever esse pagamento dessa pensão, por que não usar esse instituto como regra geral?
No meu modo de ver, a regra geral é o pagamento da pensão mensal e não o pagamento de parcela única. A parcela única, para casos muito específicos, deve ser analisado com muita cautela. Não que ela não possa ser aplicada, ela deve ser aplicada, mas deve ser bem aplicada. Ela não deve ser a regra geral. Tá? Por quê? Porque a empresa, o custo para a empresa vai ser quase o mesmo, mas há possibilidade de revisão. Indenização. Quanto ao dano moral e dano estético, é pacificado já também. O que interessa aqui no dano moral? Duas coisas, o efeito ricochete. Todo mundo já sabe que, além do dano moral da pessoa que sofreu o acidente, tem a consequência para a família. Tem um caso aqui julgado pelo nosso tribunal, que é de relatoria do doutor Ubirajara, em que a família, o empregado ficou tetraplégico. E a esposa e a família entrou com ação para receber a indenização de dano moral por efeito ricochete. Claro que foi deferida, né? Mas, então, esse dano moral é mais um impacto na vida da empresa. Vejam só, eu, ano passado, estive acompanhando o julgamento no TST, na segunda turma, e a posição que eles me deram lá, que eu ouvi do julgamento de um outro processo, foi de que, em casos de morte, o tribunal costuma fixar o valor da indenização entre 100 e 120 mil reais. E em caso de doença, né, ou de incapacidade parcial, ou coisa do gênero, a média daquela turma está entre 20 e 50 mil reais, variando daí conforme a capacidade da empresa e o grau, e o grau de incapacidade e o dano efetivo. E, além disso, temos o efeito ricochete. O efeito ricochete, a gente não tem um parâmetro seguro ainda de valores. Eu não posso dizer para vocês qual é a média que tem sido estipulada. Eu acho que ainda está muito variável. A gente não tem um padrão para dizer. Eu já vi de 50 mil, já vi de 100 mil, já vi de 10 mil. Então, a variação está muito ampla ainda, por conta de ser uma matéria, digamos assim, relativamente nova, né? Danos materiais e estéticos. É comum a gente ver na justiça o pedido de despesa com velório, tá? Mas não é comum o pedido de despesa de outros bens materiais. Então, aqueles que advogam nessa área, o pedido, por exemplo, de indenização dos objetos pessoais. Como o valor econômico aqui não é tão grande, alguns advogados esquecem de pedir. É só mais um lembrete dizendo que pode ser feito. Quadro resumo. Qual era o quadro resumo que a gente tinha? A gente tinha exatamente isso. O que a gente tem de impacto econômico-financeiro no acidente de trabalho? No acidente de trabalho, nós temos depósito de FGTS, despesa com tratamento médico, que é custeada por uma série de pessoas, inclusive o SUS, né? Ou seja, nós mesmos, pagamento de pensão pelo INSS, ação de regresso, majoração do RAT e do FAP, pagamento de pensão mensal, dano moral e estético. Mas me parece que isso não é nada frente aos impactos sociais de um acidente de trabalho. Tá? Eu sei que eu vim aqui com uma certa frieza tratar de impacto econômico, de dinheiro, mas eu acho que a gente tem que fazer, sim, uma ponderação dos impactos sociais. Quanto impacta na vida de uma família, de uma empresa, um acidente de trabalho? Esse, para mim, é o maior custo de todos. Eu tive a infelicidade de estar visitando uma empresa que era minha cliente, que é minha cliente, no momento que ocorreu um acidente de trabalho grave. Eu posso garantir para vocês que a empresa inteira ficou consternada. Parou a empresa. 2, 3 dias depois, conversando com o pessoal da RH, eles tiveram que fazer inúmeras atividades para tentar voltar a ter um clima razoavelmente saudável dentro daquela instituição. Não dá, o impacto é muito grande, as pessoas são sensíveis a isso, são colegas de trabalho, são pessoas que estão ali. Então, vale muito a pena a gente tentar evitar isso. Aonde que eu quero chegar com toda essa fala, ou essa pequena fala, sobre o custo econômico do acidente de trabalho? Onde é que está a saída para isso? No meu modo de ver, na singeleza do meu conhecimento, a atitude preventiva é que pode salvar o nosso grau de acidente de trabalho, os nossos números de acidente de trabalho. Quais são as atitudes preventivas? Primeiro,
Análise criteriosa dos exames admissional, periódico e dimensional. Isso não é só uma obrigação legal. Isso é um documento. Isso serve para quem é empresa. Isso serve para quem é empregado. Você tem que analisar o que está dito ali. Esse exame tem que ser feito com muito mais cuidado, com muita cautela. Eu acho que eu estou entrando quase na sua palestra, né, professor? Mas eu juro que eu já termino. Essa análise tem que ser cuidadosa. Esse não pode ser um exame que você vai pegar e vai pôr na ficha do funcionário e vai deixar lá para o resto da vida. Isso tem que ser visto, tem que ser analisado. Se tem uma pessoa que tem um histórico já de problemas, não é que ela não possa ser contratada, mas a situação em que ela vai ser exposta é que tem que ser controlada. Vejam, cumprimento integral das normas regulamentadoras. Por incrível que pareça, há bastante casos, e o pessoal aqui do TRT pode até me auxiliar, mas há inúmeros casos de descumprimento expresso da norma regulamentadora. Você já tem a norma, ela foi feita não à toa, ela foi pesquisada, foi estudada e foi feita para ser cumprida. Então, as empresas e os empregados também que cumpram essas normas. Analisem, não é uma coisa tão complexa, não é impossível de ser cumprida. Investir em treinamento e ginástica laboral. Investir em treinamento e ginástica laboral. Quanto custa treinamento e ginástica laboral? Custa quase nada. Perto do impacto econômico que a gente tem. Perto daquele valor, 14 bilhões que o INSS paga por ano. Custa quase nada, perto de uma ação de R$1 milhão, uma indenizatória de R$1 milhão. Custa quase nada. Se tem uma indenizatória de R$1 milhão, você vai ter uma ação de regresso do INSS de R$1 milhão. São R$2 milhões. Custa quase nada. Se você mostrar os números de que custa uma ação acidentária grave para o empregador e mostrar os custos dessas atividades preventivas, ele vai se convencer que isso é barato. Vocês não tenham dúvida disso. O que mais? Ter controle direto e efetivo dos programas previstos nas normas regulamentadoras. PPRA, PCMSO, LTCAT, PPP. Esse documento não é para chegar na empresa e jogar na gaveta. Esse documento tem que estar no processo judicial, tem que estar no processo do INSS, tem que estar no processo administrativo. Eu sei que ele é um documento grande, normalmente ele é bem grande, tirando o PPP, né? O resto são todos documentos de inúmeras folhas. Mas aquilo ali serve. O gerente de cada unidade tem que olhar aquela documentação, tem que analisar com frieza, para poder indicar o que tem que ser feito. Há inúmeros casos na Justiça do Trabalho, onde o PPP, o PPRA, o PCMSO indica que seja feita alguma coisa e a empresa nada fez. A condenação é certa, no meu modo de ver. E era um documento dela, era uma informação que ela já tinha e que ela poderia ter feito. Por outro lado, para não falar só de empresa, né, pelo lado dos empregados, eles têm esse acesso a esses documentos. Esse documento não é sigiloso. A empresa fornece, porque eu diria assim que é muito pouca importância dada a esses documentos. A empresa vê como um custo, mas, na verdade, isso aqui é uma medida preventiva. Isso aqui é a forma de evitar uma condenação, ou de evitar um acidente de trabalho, né? Punição aos empregados que não cumprem as regras. Isso é básico. E acompanhamento dos benefícios concedidos pelo INSS. Impugnações. Tem que acompanhar o que o INSS está fazendo. Não trata-se só de recuperar o dinheiro da empresa, ou de evitar que a empresa tenha um gasto, mas também de evitar que o dinheiro público seja gasto de forma indevida. Lembre-se, o INSS não é o INSS é nós. O SUS não é o SUS é nosso. Entendeu? É tudo dinheiro público. Então, quanto mais medida preventiva tiver, melhor é para nós. Vejam, eu gostaria de agradecer desculpe se eu estourei um pouquinho o tempo, não foi por minha vontade, é que eu gosto tanto do tema e eu falo tanto sobre isso e eu acabo até me perdendo um pouco, falando demais, né? Então, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, de falar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer crítica que vocês tenham, eu fico à disposição aí através do e-mail. Muito obrigado a todos.